boa tarde ou boa noite já. Estamos aqui hoje, como combinamos, para trazer mais informação e dessa vez um pouquinho diferente. Vamos falar com uma especialista em moda, em imagem. O nome dela é Natália Bertolini e a Condocology vai trazer ela lá de Minas Gerais, porque para trazer o melhor para vocês. Então, deixa eu já chamar ela aqui. Deixa eu ver. Natália. Olá, Natália, que bom que você está aqui. Espera lá, ela já vai entrar. Olha, a Ana está aqui. Ótimo. Eu ainda não tô te vendo, Natália. Tá? Ela tá lá e eu não tô vendo ela. Não estou a vendo. Natália, eu não tô te enxergando nem te ouvindo. Deixa eu ver. Vamos ver. Agora sim. Quer ver? Isso. Agora acho que vai. Não te escuto e não te vejo. Ai, agora sim. Se apareceu. Tudo bem? bem? E aí, como é que vocês estão? Tô bem, graças a Deus. Boa noite. Olha só, se você quiser falar um pouquinho sobre você, assim, né? Como você chegou até aqui, um pouquinho da importância da imagem, né? As nossas síndicas aí estão entrando devagarinho. Eu também tenho umas perguntas aqui que elas já mandaram. Então, fala um pouquinho, Natália. Bom, gente, na verdade, eu sou formada em educação física, mas desde pequena eu dancei, eu fazia balé, e aí, por conta disso, eu acabava sempre me maquiando, me arrumando desde cedo, né? E aí eu maquiava as minhas colegas e desde então eu comecei maquiagem também. Quando eu fiquei um pouquinho mais velha, eu comecei a fazer cursos para fazer maquiagem mesmo. E disso eu acabei fazendo curso de coloração pessoal, aí eu fui para consultoria de imagem, comecei a estudar cada vez mais moda, fiz vários cursos de maquiagem, visagismo, consultoria de imagem e estilo, coloração pessoal, enfim, todo esse mundo aqui eu tenho estudado muito, eu continuo estudando, ainda faço cursos e ao longo dessa jornada eu já atendi mais de 160 mulheres, então eu tenho um caminho aí que eu tenho seguido e eu gosto muito dessa área e então eu espero poder contribuir bastante aqui com vocês. Ai, que legal. Então, o que eu penso assim, né, Natália, é muito importante essa coisa desse primeiro contato, né, a primeira vez que você chega no lugar, então imaginando as síndicas, né, quando às vezes elas são eleitas, aquele primeiro impacto com o condomínio, a síndica é uma pessoa que ela tem que ser segura, ela tem que mostrar assim, uma certa seriedade, né, o compromisso dela ali com a convenção, com a aplicação das regras, das leis dentro do condomínio, tudo isso. Por outro lado, ela tem que ser uma pessoa acessível, né? Ela tem que ser flexível, ela tem que saber ouvir, ela tem que, às vezes, fazer aquela gestão de conflitos, né? Que mais acontece em condomínio, né? Então, ela tem que ter essa característica também. E aí eu penso assim, né? Naquele primeiro impacto dela, né? A primeira assembleia, de repente, que ela for fazer, ou na apresentação dela ainda ela não foi nem contratada, sabe? Naquela situação assim que ela é chamada pelo conselho, o conselho vai querer conhecê-la, saber um pouco sobre ela. Uma dica dela ir vestida de uma forma, vamos dizer, ou do jeito que você quiser falar, se você quiser falar de maquiagem, acessório, eu também acho que isso é importante, porque eu acho que compõe um todo, né, Natália? Com certeza. Passar aquela impressão correta que ela quer, porque eu acho que muito importante da imagem, de você trabalhar essa imagem, é isso, você passar uma coisa de acordo com o que você de fato é, de fato quer,
naquele contexto, né? Porque é uma coisa quando a gente vai, de repente, à praia, né, tá passeando, outra quando a gente tá, né, num compromisso de trabalho e assim por diante. Isso é um pouco óbvio, mas às vezes as pessoas às vezes se atrapalham um pouquinho, né? Sim, eu sempre brinco, né, que a gente não vai de biquíni num velório, né? Então, É isso. mal ou bem, existe o que a gente chama de dress code, né? Que é o código de vestimenta de cada lugar, de cada situação. E a gente tem que se adequar. Então, eu sempre pergunto, vamos ver se alguém que tá aqui sabe. Vocês têm ideia, gente, quanto tempo leva para alguém julgar você? Alguém aí sabe? Vamos ver se a galera quer chutar. Eu acho que é imediato, não sei. Depois você me fala, deixa o pessoal falar aí, ó. Tem a Sandra. Oi, Sandra. Boa noite. Gente, eu não sei ler esses nomes aqui, são difíceis, ó. Nós temos Leia Lucas, Gláucia, Almir, enfim. Alguém chuta aí quanto tempo leva para a pessoa fazer uma análise, né? Eu acho que é uma coisa assim, tipo, bater o olho já faz uma série de pré-julgamentos. É mesmo, a Sandra quase acertou. São 3 segundos, boa, Sandra. É bem por aí, Sandra, são 3 segundos. 3 segundos, gente, para você já causar uma impressão. Então, assim, você nem abriu a boca ainda, né? A pessoa bateu o olho em você, ela já está pensando em alguma coisa. Então, imagina se você não estiver bem arrumado, se você não estiver, né, com o que você quer transmitir realmente. Então, realmente, a gente precisa pensar em tudo. E pensando nisso, né, do 3 segundos, eu também sempre digo que raramente você vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. É isso. Já então, foi, já tá. E aí, assim, é importante, né? Você perguntou como seria uma roupa legal e tal. Realmente, eu imagino que as síndicas, elas tenham, né? Até os homens também, síndicos, e eles têm que transmitir essa autoridade, né? Eles têm que ser pessoas respeitadas, porque se não for, complica muito a resolução de problemas e toda a função que existe no condomínio, né? Então, passar essa autoridade, né, transmitir isso tudo, vai depender de uma série de fatores. E aí a gente pode começar a falar deles aqui. Mas antes disso, eu faço uma brincadeira que é assim, ó, continuando aí com as perguntas, hein? Vamos ver quem que tá esperto aí. Imagina o seguinte, uma caixa e uma bola. Eu vou colocar uma caixa e uma bola em cima da mesa. Quem é que fica parado primeiro? Mais fácil. Vamos esperar eles falarem ou eu chuto? Tem que mandar. Podemos esperar eles falarem. Já respondeu aí que é a caixa, né, gente? E aí, se a gente parar para pensar, ninguém pensa conscientemente assim, caraca, né, a caixa é super estável. Ninguém vai pensar isso, nossa, como a caixa é estável. Mas no subconsciente da gente, a gente tem essa ideia de a caixa é estável e a bola eu tenho que ficar segurando. E, gente, já começa daí a transmissão do que você quer. Então, a caixa, ela tem linhas retas, né? Verticais e horizontais. Então, ela transmite essa coisa de estabilidade, de poder, de força. Enquanto a bola, que é redonda, né? As linhas curvas, já vão transmitir mais dinamismo, uma outra pegada. Então, imagine isso no seu cabelo, nas suas roupas. Já começa daí a situação. Então, o nosso cérebro, gente, ele lê, né? O cérebro humano, ele lê igual linhas, cores, formas, proporção, volume. Então, usar isso na nossa roupa vai ser bastante interessante. A gente começa a dar exemplos agora. E ainda antes de eu dar mais um exemplo, quando a gente vai no mercado, gente, alguém aqui pega a caixinha de leite que está amassada ou aquela latinha que está amassada? Verdade. Ninguém pega, né? Mas vamos dizer, se você chegar em casa... Bom exemplo, Natália, serve pra gente refletir. E se você chegar em casa e essa caixinha de leite amassar, você vai tomar ela do mesmo jeito, não vai? Porque não estragou o que tinha dentro. É isso. Então, gente, a gente pensar que a imagem, ela faz sim, ela causa muito impacto, né? E realmente você estar vestido ou vestida com uma roupa adequada vai causar muito impacto. Você quer começar por onde? Vamos lá, galera. Linhas, cores, formas, volume e proporção. Ai, que top, gente. Agora eu vou pegar um papel aqui para escrever. Vamos começar. Deixa eu ver. Então, eu já estava falando das
da história das linhas aí, eu achei bacana. Então, vamos lá. Sabe nisso, você se integra. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Porque, de repente, cor, tá, já pensei, mas linha não. Sim. Vamos lá, então, as linhas. As linhas, gente, como eu estava dizendo, né? A gente vai ter linhas que são retas, elas podem ser retas horizontais, verticais, e a gente tem ela inclinada para cima, e a gente também tem ela inclinada para baixo. E aí tem as linhas curvas, tá? Então, toda vez que você tiver linhas curvas, isso pode estar, por exemplo, o meu cabelo ele tem linhas um pouco mais curvas porque eu tenho alguns cachos, né? Mas aí, no resto, eu já tenho que trazer um pouco mais de autoridade, então eu faço um equilíbrio. Então, você vai escolher como é que você vai fazer. Mas você pode, por exemplo, usar um brinco que seja reto ou quadradinho. Você pode usar a sua sobrancelha. Você pode fazê-la com maquiagem mais retinha ou mais curvada. Mas a então, olha, nesse caso, é mesclar um pouco de linhas para não ficar nem... Depende do que você quer transmitir. Porque tem pessoas que elas já... não sei, eu sempre ouço alguém falar assim, quando a pessoa me conhece, ela diz, eu achei que você era mais metida ou chata, e aí quando eu te conheci, eu vi que não era. Então, depende muito do que você já tem. Então, na hora que você puder, dá uma olhada no espelho, né? Como que é o seu cabelo? Se ele já é mais reto, mas você não quer ser tão forte assim, então põe um pouquinho de curvas. Agora, se você quer transmitir essa força e tal, de repente fazer uma chapinha pro dia que você vai lá na primeira reunião e eu quero realmente transmitir força e levar tudo no reto, que eu quero ser respeitada, aí você pode investir tudo nas linhas retas. Eu gosto de fazer um balanço porque eu gosto tanto de transmitir autoridade e força. Eu acho que no caso assim, isso seria um bom caminho, porque mostra bem essas... Eu comecei falando das duas características que uma boa síndica deve ter. Assim, ela é segura, ela é firme, ela vai cumprir o regramento, mas ao mesmo tempo ela sabe ouvir. Então, eu acho que esse caminho aí de linhas, mesclar para síndicas é um caminho muito bom. Uhum. E tem coisas que a gente já tem no nosso... A gente já nasceu assim, né? Então tem pessoas que você olha e o rosto ele já é super reto, sabe? E o nariz já é tudo retinho e tal. Quadradado assim, né? E tem pessoas que é o contrário, que a sobrancelha já é bem redondinha, o olho é redondinho e tal. Então você já traz esse lado um pouco mais leve, um pouco mais dinâmico, às vezes até meio romântico, vamos dizer assim. Depende muito de como tá. Agora, pensando nas linhas, as linhas retas, né, verticais e horizontais, elas vêm trazendo essa força mesmo, essa coisa de uma inteligência, né, de um poder, de uma autoridade. Quando a gente pensa em linhas inclinadas, né, na diagonal para cima, imagina, vocês já viram aquela placa de perigo? Quando a gente vê uma placa de perigo, ela é assim, não é? É porque você imagina, se fosse alguma coisa para ficar colocada numa mesa também, isso aqui cai, né? Você não sabe para que lado. Então, olha que interessante. É muito doido, né? E aí a gente tem as linhas para baixo. As linhas para baixo, elas trazem um pouco mais de peso, tá? Então, na diagonal para baixo traz peso. E às vezes traz uma coisa um pouco mais melancólica, se for um olhinho caído, né? Uma boca caída, aí já traz uma coisa um pouco mais melancólica. Isso tudo tem como ajustar, viu, gente? Com a maquiagem, com a roupa e tal. Mas pensando na roupa, você pode ter uma linha reta, por exemplo, se você coloca um casaco, ou um blazer, ou uma camisa, um colete, alguma coisa que faça uma linha reta bem na frente do seu corpo. Isso causa. Eu não sei se dá pra ver na minha camisa, mas eu tenho um detalhe aqui nela, que deixa uma linha reta bem nela aqui. Outra coisa, né, que vai te ajudar também a transmitir essas linhas retas, colares mais longos, tá? Os brincos, como eu falei. Então, o próprio anel, né? Olha que os meus anéis estão até bem retinhos hoje. Não dá para você pensar. Esse tá redondinho, ó, cheio de bolinha. É bonito também, eu gosto. Gente, eu gosto de tudo, tá? Eu sou uma pessoa muito eclética, porque eu realmente vou tentando transmitir coisas diferentes a cada vídeo que eu posto, a cada coisa diferente que a gente faz. Mas adorei também. E aí, o legal é fazer isso, tá? A gente fazer essa combinação. Linhas curvas, você pode achar aí, por exemplo, se você tiver algum desenho
pode ser as bolinhas numa blusa, pode ser, às vezes, alguma manga um pouco mais bufante, alguma coisa assim, tá? Então, falando de linhas, aí a gente já consegue puxar algumas coisas nesse sentido. Agora, aí, as minhas síndicas aí falaram que querem ouvir de cores, né? A Zilda, que tá aí, falou cores, tudo, acho que é legal também. Vamos para as cores, então. Obrigada, gente, dos anéis. Anéis linda, a Sandra, bonitinha, linda é você. Vamos para as cores, então. Gente, as cores, realmente, elas têm muito poder de transmissão, sabe? Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Imagina que você está no tribunal e o juiz ou a juíza entra lá com o cabelo verde. Você vai confiar nessa pessoa, nessa sentença que vai ser colocada ali? Que é um ambiente mais formal, que você imagina que aquela pessoa seja mais tradicional. Você está esperando, né? A cabeça já criou tudo aquilo, né? Que vinha uma pessoa extremamente tradicional, que segue ali, né? O que está escrito, etc. E de repente vem uma pessoa que você não está esperando. Exatamente. Perfeito. Imagina uma outra situação agora. Vamos lá, você vai colocar, você ganhou na Mega Sena agora. Ei, Deus ganhou. Você ganhou na Mega Sena, você vai lá guardar todo o seu dinheiro no banco. Você chega no banco, você espera que a pessoa que te atende, que vai guardar o seu dinheiro, né, que é o seu patrimônio ali, ela esteja numa roupa um pouco mais sóbria, né? Você chega lá, o cara tá vestido com um terno amarelo, uma meia laranja. Você vai deixar lá seu dinheiro? E aí tem a ver com a confiança, né? Confiabilidade. Você fala, não, essa pessoa é séria, né? Mas vai saber o que fazer, é confiável, enfim. Exatamente. Aí, assim, e do contrário também, se você pegar uma pessoa, se for numa agência de marketing, você quer que alguém faça o seu marketing, uma pessoa que tem que ser criativa, aí é estranho se ela estiver muito séria, né? Se espera que seja mais criativo, use mais cores. Então, gente, pensando nas cores, vamos lá. Cores mais escuras, elas vão trazer mais força, mais autoridade. Cores mais claras, elas já são para alguém que quer parecer mais acessível. Então, assim, de novo, né, se for um primeiro contato com os condôminos, eu faria uma mistura. Então, uma cor clara e uma cor escura. Porque você demonstra os dois. E aí, nós temos a questão de as cores serem quentes ou frias. Cores quentes, elas têm a ver lá com o vermelho, com o amarelo. Elas lembram mais o lado do fogo, né? Algo assim. E as cores frias, elas são mais azuladas, acinzentadas. Elas vão lembrar mais o gelo mesmo. Então, as cores frias, elas dão uma distanciada, sabe? É algo mais longe, mais profissional, vamos dizer. E as cores quentes, elas vão aproximar um pouco mais. Então, olha, estou aqui aberta, eu posso ser amiga de vocês. E aí depende do que você quer estabelecer com essas pessoas. Se você já teve uma situação ruim e você está indo lá de repente para conciliar, usar cores claras e mais quentes vai ser melhor. Agora, se você está indo lá para uma primeira vez, para se impor como síndico, né, como autoridade, cores quentes e um pouco mais frias vão ser um pouco mais profissionais e um pouco mais fortes. Tá? Então, tem esses dois lados. Eu gosto muito do azul marinho, porque ele não é o preto, né, que é tão forte. Legal. Mas ele já tá uma autoridade. Natália, falando exatamente sobre isso que você está falando agora, eu tinha recebido aqui uma pergunta, vou ler para você, que eu acho que você está já respondendo, quer ver? Que diz assim, ó, sei que preto é formal e sempre cai bem, mas não me sinto bem usando o preto. Como substituo? Tá vendo? Olha só, eu acho que é o azul marinho, então, é isso, atual? O azul marinho eu gosto muito porque ele é uma cor universal, então todo mundo fica bem de azul marinho, tá? Não tem muito erro. Porque tem algumas coisas também que nos favorecem e tem outras coisas que não favorecem também. Entrar aquela coisa de tom de pele, cabelo, né? As cores que nos favorecem, elas geralmente são as cores que têm a ver com o nosso subtom. Então a gente tem o tom de pele, né, que é a nossa cor mesmo, e embaixo, né, a gente tem o subtom, que é o que reflete. E aí a gente pode ter um subtom que ele é quente, ou frio, ou ele é neutro quente ou neutro frio. Eu, por exemplo, sou uma neutra fria. Então, ó, eu adoro laranja, mas a minha paleta de cores não tem laranja. Eu não deixo de usar, mas aí eu acerto isso com batom,
combina com alguma coisa assim. Mas como às vezes as pessoas não sabem o que mais favorece, né? A gente tenta repetir o que a gente já tem na nossa beleza. Então, o azul marinho, por exemplo, é uma cor que é universal. Então, todo mundo pode usar e todo mundo vai ficar bem. Por isso que eu gosto dela, porque ela substitui o preto e fica bem. Mas, qualquer cor escura também que a pessoa goste, né? Que seja um pouquinho mais escura, não precisa ser assim, né? Tão quase perto do preto. Mas um verde, um vinho também vão trazer essa autoridade. Para mais fechado, você diz assim, verde exército, uma coisa assim? Isso, também, as cores, na verdade. Também vai bem, tem vários tons de pele. O vermelho vai bem, geralmente. O goiaba vai bem. Tem um tom de verde que é aquele mais verde bandeira, assim. Mais pro bandeira, sei. Isso. E os neutros, né, gente? Os neutros, aquele marronzinho bege, pérola, o cinza um pouco mais claro, né? Ali quase um prata. Eles funcionam bem também na maioria das peles, tá? Porque eles são neutros, são cores já mais misturadas. Entendi. E quando a gente pensa em cores, a gente tem 3 coisas, que é a temperatura, a intensidade e a profundidade. Então, temperatura, como eu falei, que é o quente-frio, a intensidade, que ela pode ser muito forte ou mais apagadinha, e o claro ou escuro. Então, sempre pensar, né? A cor clara ela vai ser mais receptiva, a cor quente também, a cor escura e a cor mais fria vai ser menos receptiva e mais autoridade. E daí a questão de intensidade, né? Então, às vezes uma cor muito, muito vibrante pode acabar que a pessoa fica olhando muito para a cor e não tanto para você falando, né? Eu acredito que vocês têm momentos em que tem que falar com o público ali do condomínio, né? Claro, passar a mensagem, comunicar. A comunicação para síndico é essencial. Né? Tanto que a gente, no nosso curso, nós temos aí colegiados assistindo a gente, a Sandra é uma delas. Então, assim, é o que a gente fala, a comunicação para um síndico, às vezes o síndico, Natália, ele se esforça, ele faz um trabalho excelente, mas ele deixa a parte de comunicação, ele não dá aquela atenção, não sabe ouvir, não sabe agregar, não sabe gerir ali o conflito, e aí ele não consegue ser reeleito. Tem um síndico que é isso, a gente observa. Faz um bom trabalho, e aí chega na hora da reeleição, não consegue. Então a gente fala, e essa comunicação começa daí, né? Começa com a parte que a gente escuta ainda hoje, algumas pessoas falando assim, não, o que importa é o conteúdo, é a minha capacidade. Isso vai fazer com que você se sustente ali naquele lugar, que você, depois que você tem já aquilo tudo estabelecido, natural, se você não for, né? Mas eu acho que num primeiro impacto, num primeiro momento, para conquista ali daquele público, daquele teu espaço, a tua imagem fala muito, né? Eu acho que você falou muito o que eu acredito, né, que a imagem, ela é uma comunicação não verbal que a gente tem. E aí não adianta ser só imagem e não adianta ser só conteúdo. Por isso até que as empresas gastam tanto, investem tanto em embalagem. Em propaganda, comunicação, você vê, aí tem as duas coisas, tanto a embalagem, quer dizer, se é bonita, se é cor, como que é a funcionalidade, tudo isso, a gente primeiro vê isso, para depois saber do produto em si, se vai ser bom ou não, né? Exatamente. E a comunicação vai para a parte de marketing, né? Fazem isso. Se isso não desse certo ou não desse resultado, podia ser todos os sabão líquido igualzinho, na mesma embalagem, tamanho, e não é, né? A gente sabe que não é, que tem ali muito planejamento, investimento, tudo isso. Tudo é muito pensado, gente, assim, e em todos os pontos, tá? Então, eu gosto muito disso que você está falando, porque tem um professor meu que ele fala assim, você precisa aparecer, mas você também precisa ser. Vai. Né? Não adianta Não adianta transmitir uma imagem super legal e depois chegar lá na hora não conseguir falar com as pessoas, não conseguir transmitir. E aproveitando, gente, eu falei das cores, mas da cor vibrante, às vezes você colocar um batom vermelho, viu, meninas? Pode ajudar também as pessoas ficarem atentas ao que você está falando, tá? Uma dica é isso para a gente pensar muito bom, porque elas têm que chamar atenção ali, porque ela quer passar o recado dela nas assembleias, tudo, olha só. Fantástico. São coisas que parecem simples, né? Mas são detalhes que, de repente, fazem toda a diferença na hora da sua comunicação lá, de você conseguir transmitir aquilo que você quer e ser bem ouvida, né? Porque, gente, hoje em dia tá difícil. A atenção das pessoas, ela tá muito curta, né? Então, poder ter essa atenção e prender a atenção é muito importante também. A atenção tá muito disputada também, né?
Todo mundo quer a atenção da pessoa, seja para falar, para passar um recado, para vender. Né? Mas eu tava falando aqui das coisas também, né? Que tudo é pensado. Gente, qualquer filme que vocês vão assistir, qualquer seriado, qualquer coisa, assim, as cores que a pessoa usa nas roupas dela, o formato que tá, né, a pessoa, ou enfim, tudo isso é pensado. Então, só para dar um exemplo aí de quente e frio, todo mundo que conhece a Frozen, né? Então, qual que é a problema? Já viu, né? Aquele desenho da Disney. Ela tem o poder de congelar tudo para quem não assistiu, ela congela assim da mão dela, tudo que ela encosta e tal, vira gelo. E aí essa que é a Elsa, né? Tudo nela é frio, então você pode olhar, o cabelo dela é branco, a roupa dela é azul, é tudo frio, porque ela libera gelo, né? Ela faz até tem eu acho que tem prata na roupa dela. Exatamente. E a irmã dela. A pele é super branca, né? Ela é bem gelo mesmo, né? E a irmã dela, que é a Ana, né? Que é a quentinha, né? Que já é toda simpática. Olha só, que revelação! Ela é ruiva, ela é laranja. Já, toda ruiva, o cabelo é laranja, a roupa é verde, é tudo quente nela, né? Então, gente, todos os filmes são pensados, né? Tem um outro filme que é aquele do... esse eu não sei se todo mundo vai ter visto, não, porque esse já não é tão popular, assim. Como é que chamava? Convergente, Divergente, algum desses aí. Tem. Acho que tem os dois também. Acho que é uma sequência do outro. Convergente. É no futuro, né? Uma coisa assim. Isso. E aí eles dividem as pessoas na sociedade em facções. E aí cada facção tem a sua cor. Então, o pessoal que está no grupo da amizade, eles usam amarelo, que é realmente uma cor bem de aproximar, de criatividade, né? De amizade, assim como o laranja. O pessoal que está lá que defende, né, que seria como se fosse o exército, eles usam preto, porque eles têm força. O pessoal que é dos estudos, né, que são a galera que realmente faz a parte toda científica e tal, eles usam azul, e assim vai. Então, gente, tudo é pensado, tá? Tem filmes que até a luz, ela ser mais branca ou mais amarela, vai ser por conta de o que eles querem transmitir. Então, se a luz está mais quente, é porque é um ambiente mais aconchegante. Se a luz está mais fria, é porque é um lugar que não é tão legal de se ficar. Então, comecem a reparar essas coisas. Vocês vão perceber que faz diferença. Verdade. Nossa, abre assim um mundo, né? Porque a gente assiste, às vezes, claro que a gente assiste de repente com outra intenção. Vou me divertir, vou aqui meu momento assim de lazer. Mas tudo isso que você está falando é muito verdade, né? Por quê? Porque eles estão se comunicando conosco. Então, qual é a sensação que a gente tem? Uma de proximidade, de carinho, de envolvimento, outra não, e tá tudo ali só pelas cores, né? Tudo impressionante. E além de cores, né, como eu estava falando das formas das linhas, imagina o filme da Malévola, por exemplo, alguém que já viu, que é com a Angelina Jolie, tem a Malévola e a Angelina Jolie, né, ela tem tudo pontudo, assim, metal, aqui é bem ressaltado, e a outra que faz a Aurora, né, que é a princesa lá, a Bela Adormecida, ela é toda branquinha, toda angelical, ela é toda fofinha. E eu sempre pergunto, gente, dava pra trocar? Dava pra Angelina Jolie fazer o papel de Aurora e a menina que faz a Aurora fazer a Malévola? E não tinha como, porque assim, já é uma expressão delas e eles ainda reforçam isso, sabe? Na beleza de cada um. Acho que o rosto dela fizeram assim, ficar o osso assim, mais ressaltado. Mais pontudo, ela ficou mais, sei lá. Realmente, tudo isso eles fizeram através de maquiagem. Eu vi assim uma coisa que foi feita, né? Sabe aqueles que faz por trás, mostram um pouquinho das cenas antes de que fizeram, né? Todo o cabelo dela vai para trás, e o chifre, né? E tudo aquilo. É isso aí, nossa, quanta coisa. Revelações. Revelações. E aí, gente, a gente continua nessa linha aí, nós falamos de linhas e cores, né? Mas a gente tem que pensar também, né, volume, a proporção aí. Cada tecido também que a gente usa, ele transmite alguma coisa. Vamos lá, todo mundo aqui sabe o que é o linho e o que é o couro? O couro é mais fácil, né? O linho todo mundo conhece, gente? Sim, acho que sim, vamos ver.
Vamos ver Pessoal aí. que estão aqui, estão vivos, fale com a gente. Então, o couro, ele já é um tecido mais grosso, né? Ele é um tecido que a gente não vê furinho nele, na trama dele. Então, ele é um tecido que ele já traz também mais força, mais autoridade, né? Ele vem com uma coisa mais forte. O linho... mandou sim, Patrícia mandou sim. O pessoal aí... Anideuda mandou sim, perfeito. E aí a trama do linho, gente, você olha pra ela é mais soltinha, você consegue ver os furinhos da trama. Tem uma transparência, né? E aí ele realmente traz uma coisa um pouco mais leve, ele parece algo mais natural, né? Não parece uma coisa tão séria, né? Tão pesada. São fibras, né? Bem mais natural. Tanto que a gente usa muito mais o linho, assim, por exemplo, no verão, né? Exato. Que é um tecido mais leve, fluido, etc. E o couro a gente usa muito no inverno, né? Um casaco de couro, o clássico do inverno, né? Tudo isso. Exato. Então, assim, imagina, só pensa aí na sua cabeça a diferença de você estar, por exemplo, com um casaco de couro preto ou com um casaco de couro bege, né? O bege ele já vai ser uma coisa um pouco mais leve, porque o claro traz essa coisa de mais abertura para conversa. E aí o preto já é mais serião. Tá do mesmo jeito o linho. Se você pegar o linho mais claro ou o linho mais escuro, né, o preto, você também vai ver essa diferença. Mas aí, se a gente comparar, vamos dizer, os dois claros, o linho claro e o couro claro, o couro, por ser um tecido mais grosso, ele vai trazer mais força. Tá? Então, de novo, é a composição do que você vai utilizar lá na sua reunião. Tá? E eu acho que os tons mais neutros um pouco, né, trazem um pouco mais também de autoridade. Você pode usar cores, com certeza, mas né, não buscar aquelas combinações de cores muito fashionistas, né? Por exemplo, eu adoro uma combinação que é o roxo, o laranja e o verde, né? Que é uma tríade. Mas se você for com 3 cores assim, elas não forem mais escuras um pouco, mais sóbrias um pouco, aí pode cair naquele caso que a gente falou, né? Do cara da agência de marketing ou do banco, né? Mas aí então, eu acho que, Natália, a pessoa já, para usar, assim, por exemplo, como você falou, 3 cores que são fortes, e usar junto, aí eu acho que a pessoa já tem que ser assim, já tem um lado mais, né, jantada, vamos dizer, na moda, entendeu? Eu mesmo, por exemplo, não teria coragem, não sairia com 3, porque eu não me sentiria bem, porque eu acho que tem muito isso. Se a pessoa vai sair assim, ela precisa carregar aquilo até o final, ela tá bem naquela roupa, ela tá bancando ela. E aí fica até bonito. Às vezes você colocar na mesma pessoa que tá assim, até envergonhada, gente, sair assim pro carnaval, e a outra que tá bem onde ela tá, muda tudo, porque a postura muda, né? Isso, o que você falou é essencial de pensar, sabe? Você tem que bancar a roupa que você vai usar. Então, assim, gente, é extremamente importante que você olhe no espelho e se sinta bem antes de sair de casa para fazer o seu trabalho. Porque mal ou bem, a gente acaba transmitindo sem querer, em alguma forma de se expressar, aquilo que a gente não tem certeza se a roupa ficou tão boa. Ou se a gente não gostou do que viu no espelho. Falando nisso, Natália, quer ver? Tem aqui a outra pergunta que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Olha, em uma primeira reunião em assembleia, o que devo usar? Quando começa a falar, acho que todo mundo está olhando para minha roupa e me desconcentro, assim, de camandu. Você vê com tudo o que a gente está falando agora. Ela fala, acho que ela sente, assim, a pergunta é só essa, mas vamos imaginar, acho que ela fala assim, eu acho que está todo mundo olhando para mim. E aí ela perde até o fio da meada, quer dizer, ela tinha tanta coisa importante ali para comunicar com os condôminos e tal, e ela... não é para ser assim, né? Isso é um fato, tá? Você vai estar de pé na frente das pessoas, então todo mundo vai acabar te olhando de cima e embaixo. Infelizmente, a gente não tem como mudar isso. Então, o mais importante ainda é que ela esteja confortável, então. Se ela já sabe que ela vai passar por essa situação meio constrangedora, né? Ela tem que estar forte.
Então, assim, na minha cabeça, a primeira coisa que tem que acontecer é você estar se sentindo bem naquela roupa. Então, não adianta você colocar uma roupa que você não gosta. Ah, porque falaram que blazer transmite autoridade. Não adianta você botar o blazer só porque você vai transmitir autoridade. Se você não gosta, você não vai se sentir bem com ele. Então, sabe, colocar uma roupa que você se sinta bem, ó, por exemplo, hoje eu não estou de blazer, porque tá muito quente aqui na minha cidade. Mas eu consigo vir com uma camisa. E essa camisa podia ser de várias outras formas, ou, né, aí entra uma coisa de você identificar os seus gostos, porque a gente tem um estilo principal e até 3 subestilos, né? Tem várias formas, tá, gente? Mas eu trabalho muito com os 7 estilos universais, porque eles englobam tudo que tá saindo aí na moda sempre. E eu tenho um testezinho lá para fazer, né? Se alguém quiser, depois a gente pode até ver. Mas a gente tem um estilo principal, que é o nosso base, e até 3 subestilos. Então, tem coisas que você vai gostar que eu não vou gostar. E cada um vai ter o seu jeito. Então, a primeira coisa é você entender o que você gosta, o que você não gosta de usar. Entender o que cada um transmite. Né? Saber como é o seu corpo também, o que valoriza ou não valoriza. Isso tudo vai te ajudar a vestir uma roupa que pro seu dia a dia é confortável, que você se sente bonita nela, e não importa, tá? Como é o seu tipo físico, é você se sentir bem com aquilo. E por fim, aí sim a gente pode começar. Olha, usar mais tons neutros, né, nesse momento que é a primeira vez, ou numa reunião, eu acho interessante você usar tons mais neutros, assim, o bege, aí os tons mais escuros, aí o azul marinho, o preto, o vinho, né, um verde mais escuro, que são cores um pouco mais sóbrias, né, sem tanta mistura, sem tanta estampa. Eu acho que já ajuda a trazer você para um ponto de estar sempre elegante. Né? Sem exagero, sem precisar, não precisa estar no salto necessariamente, depende de onde você está trabalhando, né? Qual que é o condomínio, mas e também não precisa, tá? Não gosto de usar salto. Tem sapatilhas, tem sapatos que transmitem autoridade mesmo sem salto, e a gente consegue chegar lá no ponto. Então, assim, peças básicas que eu acho que são super interessantes, por exemplo, uma camisa branca, eu acho que é essencial. Né? Tem que ter, né? De preferência de tricoline, tá? Que ela é um tecido que já é mais legal para uma camisa branca. Calça jeans, se você tiver, de preferência ela mais reta e de lavagem escura, porque também já ajuda, tá? Porque senão calça jeans ela já é um negócio muito despojado, mas se ela for mais escura, ela já vem com um pouco mais de autoridade. O que mais? E também, de repente, usar a calça jeans aí com blazer, né? Já quebra, já não fica tão esportivo, né? E aí com salto, ou um sapato mais, assim, elegante. Aí que você tá de tênis, às vezes a mesma calça, né? Mas depois um tênis e uma camiseta é outra coisa. Exatamente. Gente, a composição muda tudo. É o que você falou, Alice. A mesma calça, você pode colocar uma camisetinha branca, um tênis e ficar super estilosa, com colar e tal, ou com um colete. Ou você pode jogar um blazer em cima e continuar com o tênis e às vezes fica super estiloso também. Eu tenho gostado muito dos mocassins. O pessoal sabe qual que é o mocassim? Se não souber, eu tiro o meu aqui para mostrar. Tira aí, quero ver. Gente, esse sapato assim, ó, tá vendo? E ele, na verdade, é um sapato que vem do universo masculino. Então, ele já traz um pouco mais de força, de autoridade, sabe? Sei. Então, esses são coisas que eu acho que são interessantes. Você ter um casaco, né, que te representa. Então, pode ser um casaco de couro, pode ser um blazer, pode ser um tweed, né? O que você gostar é interessante às vezes, tá? Ou uma terceira peça que vai compor também, ficar bem legal. Colar, eu acho bonito, né? Ou curtinho, ou mais longo, mas já traz um pouco mais. Então, assim, o legal, gente, é a pessoa olhar para você e pensar assim, caramba, ela se arrumou para vir aqui fazer essa reunião. Né? Eu acho que é importante, né, para ela, porque ela se preparou não só com a parte intelectual, tudo que às vezes a síndica, quando a gente tem uma assembleia ordinária, ela vai apresentar o trabalho dela do ano todo, o ano passado inteiro, as obras que ela fez, as economias que ela fez, como ela gerenciou o dinheiro de todo mundo. Então, já é alguma coisa que, assim, ela precisa, às vezes ela começa a falar, ele vai apresentar,
fulano corta, mas é isso, mas é aquilo. Às vezes ela fala, gente, deixa eu conduzir aqui para não me perder. E ela preparou aquela apresentação com todo carinho, né? Ela se dedicou. E eu acho que a imagem tem que estar alinhada com isso, com toda essa dedicação, com todo esse cuidado. E o pessoal sente isso, né? Poxa, ela veio para cá, ela não tá de qualquer jeito, né? Sei lá, cara lavada. Né? Daí dá essa impressão. Se a pessoa se arrumou para mim, ela se importa comigo, né? Então, exato. Logo ela se importa com o nosso condomínio, a gente está em boas mãos. É um raciocínio, né, que se faz. Isso é aquele subconsciente igual da caixa e da bola, sabe, gente? Então funciona. Parece que não, mas funciona. Lógico, você não precisa aparecer com uma maquiagem, mas, por exemplo, eu tô maquiada, entendeu? E é algo bem leve, assim, é só pra tirar não precisa ter aquela maquiagem pesada, né? Eu também eu não gosto também de maquiagem pesada, eu sou pra menos, assim. Eu também não gosto muito, não. Às vezes, para algum casamento, para alguma... é uma ocasião que pede, né? Vamos dizer, a gente vai de noite, tudo meio mais exagerado, né? Exato. Vestido. Mas pro dia a dia, é super importante a pessoa olhar e falar assim, gente, essa pessoa se arrumou, né? Assim, isso traz também uma autoridade, sabe? De você fazer uma maquiagem bem básica, sabe? Por exemplo, eu tenho bastante melasma, mas não parece, porque eu passo a base e isso cobre tudo. Então, é importante às vezes, sabe? Para você ter uma imagem melhor, uma maquiagem basiquinha, um batom, não precisa nem ser tão escuro quanto o meu, mas que seja um gloss, alguma coisa, sabe? Ajustar aqui uma sobrancelha, né? Passar uma máscara de cílios, coisas básicas que ajudam. Outra coisa que é sempre importante, que acessórios, tá? Os acessórios fazem toda a diferença. Dá para tirar aqui para vocês verem, olha só, Nossa, olha a diferença. Fácil de tirar. Que caos. Esse aqui é bem facinho mesmo. Mas vocês viram a diferença? Tanto que a gente consegue mudar o look por causa de um colar aqui, gente. Um colar só, sabe? Bem tranquilo. Que já faz toda... Olha como já traz mais autoridade, já me traz uma coisa de estar mais chique, mais arrumada. E não é nada absurdo, né? Vocês viram? Eu tô sem salto hoje. E eu tô de calça jeans hoje, tá, gente? Num corte reto. É clássico e favorece todo mundo também, viu? Qualquer tipo físico. Aproveitando que eu tô falando de tipo físico, gente, todo mundo aí conhece seu tipo físico, sabe qual que é? Eu, por exemplo, pode falar querer saber, assim. Vai ser me decepcionando. O primeiro é aquele que todo mundo quer, né? Que é o violão. Sabe? O quadril, mais, né? A Gagem falou que é longilínea. Então deve ser mais alto, deve parecer pelo menos, né? Mais alto, mais magro, assim, né? Mas os 5 são o violão, que é aquele que todo mundo quer, né? Que é o ombro e o quadril mais ou menos na mesma proporção. A gente tem o pera, que é o meu. O pera é menor em cima e maior embaixo. O ombro é menorzinho e o quadril é maiorzão. Esse é o meu. A gente tem o contrário, que é o triângulo invertido, que é o ombro um pouquinho mais largo e o quadril um pouquinho mais estreito. Uns 3. Aí a gente tem o retângulo, que o ombro e o quadril são praticamente iguais. Isso acontece muito para as mulheres, tá? Agora eu me encaixei melhor no retângulo. E às vezes até tem uma cintura, tá, gente? Mas ele é bem parecido, assim, não dá muita diferença. E por fim, o oval, que a cintura é um pouquinho mais larga do que o ombro e o quadril. Tá? Então, se você tiver em dúvida, eu vou até pegar qualquer coisa que tá aqui na minha frente, que é um fio, tá, gente? Não precisa, se você tiver fita métrica, pode ser. Eu peguei um fio aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Mas, ó, você põe aqui na lateral do seu ombro e vem até a lateral do outro ombro. Segura essa medida. Vou levantar aqui pra você ver. Segura essa medida, ó, e aí você vem com ele na cintura, ó. Sobrou bastante da cintura, então a minha cintura é bem menor. E no quadril? Opa, o meu quadril é maior, faltou um pouquinho. Então, na proporção, o meu ombro é menor, a cintura é menor ainda, o meu quadril é maior. E aí eu achei o pera, né? Então, eu vou fazer esse teste, aí eu te conto. Eu acho que tudo que você explicou, eu sou retângulo. O retângulo, ele é muito das modelos, tá, gente? Você vai ver aí Ai, meu Deus! Ai, me salvou!
A Gisele Eu Bündchen, já estava aqui horrorizada, você me salvou no último minuto. a Gisele Bündchen tem um corpo retângulo. Ah, tipo eu, tipo eu. Igual. Tipo eu, tô me vendo. Fernanda Lima tem um corpo triângulo, tá? O ombro Quem? dela é mais largo. Quem? Fernanda Lima. Fernanda Lima. Fernanda Lima, tá. Se eu não me engano, a Jennifer Lopes, ela tem o pelo, né? Que é o bumbum, o quadril um pouco mais largo. A gente tem a Kim Kardashian. Ela tem um corpo bem... Solteira com certeza, né? É violão, elas Tem são violão. violão. E tem, por exemplo... Só o bumbum ali que aparece. Ó, falando sobre isso, eu acho que tem uma pergunta aqui também, é a minha última pergunta, hein, que eu tenho aqui, que eu recebi. Mas quem quiser perguntar, pode, né, Natália? Fica à vontade, gente. Pessoal, pergunta aí, ninguém tem dúvida? Olha só. Ela diz assim, acho o meu rosto reto. Aliás, a gente está falando para mulher com mulher, mas homem também é muito bem-vindo, né? Com certeza. É que homem também mais clássica. Os acessórios de homem vista, coisa da puta. Hã? O tipo físico para os homens muda um pouco, mas a questão das linhas, das cores também, tudo isso. Cores, né? Eles têm mesmo. Mas a pessoa diz aqui, ó. Acho o meu rosto redondo e cheinho, assim como eu. E se deixa o cabelo mais longo, acho que engorda. Se corta, piora. Bom, deixa eu contar uma coisa. Quando a gente fala de rosto, eu já vou trazer. Eu só queria finalizar a parte do corpo antes. Aí eu entro nessa pergunta aí, porque eu acho que vai ser uma conexão muito importante, inclusive. Beleza. Quando a gente fala de corpo, então, gente, imagina só. Se o seu quadril é mais largo, o legal é a gente tentar trazer um pouco de volume aqui em cima para tentar deixar parecido. Se o seu ombro é mais largo, a ideia é tentar parecer que esse ombro é menor e deixar mais volume embaixo. Então, você pode usar, por exemplo, uma calça um pouco mais larga, mais soltinha, pantalona. Você pode usar aquelas saias mais rodadas. Aqui em cima, a gente pode pôr ombreira, né? A pessoa que tem um corpo mais retângulo pode colocar cinto, né? Marcar a cintura, fica bem legal. E assim vai, tá? Então, essas ideias aí, a ideia é tentar a gente causar a mesma proporção embaixo e em cima e a cinturar, que isso ajuda demais aí transmitir também o que você quer, ou deixar o seu corpo do jeito que você goste mais dele, se sinta mais bonita. Isso é muito importante. E aí a gente entra nessa questão aí que a Alice me perguntou, que é sobre o rosto ser meio redondo, né? Gente, quando a gente fala de formato de rosto, existem muitos, tá? Eu trabalho mais ou menos com 12 formatos de rosto. Que aí a gente entra para 12. Aí a gente já está entrando para o visagismo. E muitas vezes o pessoal confunde e acha que só porque a pessoa está com sobrepeso, ela tem o rosto redondo. E não tem nada a ver, tá? Às vezes a pessoa é super magrinha e ela tem o rosto redondo. Entendi. Não pode ser mesmo. O formato de rosto, eu vou dar uma dica aqui para vocês para maquiagem, para você deixar esse rosto seu mais fino ou mais gordinho do jeito que você quiser, tá? Como não tem como eu saber exatamente quem é a pessoa para saber o formato de rosto, né? E aí, gente, a gente tem formato de rosto, tem formato de olho, tá? São 6 formatos de olhos, tem uma maquiagem para cada um, é uma loucura. Mas vamos lá. Se você tem o rosto, você acha que ele é mais cheinho, mais curtinho, você pode alongar ele. A primeira maneira é, sabe esse contorno que o pessoal faz aqui assim, ó? Escurece aqui, né? Isso, o que acontece? Na hora que a gente passa a base, a gente fica bem branco assim, né? É como se a gente tivesse tirado a sombra natural do nosso rosto. Aí a gente volta com os contornos, colocando a sombra de volta. A ideia é essa. Então, o pó do seu contorno, ou o corretivo que você vai usar de contorno, ele tem que ser no máximo 2 tons acima do tom da sua pele, tá? E aí, o pessoal faz, ó, mais ou menos 2 dedinhos da boca, vem da orelha em direção à boca, certo? Esse que vem só pro lado, ó, olha o meu dedo aqui, o que acontece? Ele puxa a atenção pro lado, então ele vai dar a impressão que o seu rosto é menos comprido, porque você tá levando a atenção pro lado. Agora, se o seu rosto você já acha que ele é cheio e você quer alongar, ao invés de você vir reto aqui, você vai fazer um C assim, ó.
Então, você vai subir com esse contorno até aqui na testa, mais ou menos, vai fazendo C. E esse contorno vai te alongar o rosto, ele vai aparecer de frente quando você olha assim, ó, olha só o que ele faz, ó. Tá vendo? Ele dá essa empurrada lá, a atenção vai lá pra cima, tá vendo? E não... Então, nesse caso que ela tá focada no cabelo, de repente ela pode focar também na maquiagem para ajudar. Feito. Sim, a maquiagem pode ajudar muito ela. Às vezes, gente, vamos dizer, você não sabe o que fazer com o cabelo nesse dia, tá? Olha aqui a dica. Prende ele, faz um rabo de cavalo, um coque bem bonito e ajusta ainda a maquiagem no seu rosto. Porque daí, sabe assim, ó, não me deixa aqueles fiozinhos pulando aqui, tá, galera? Passa em gel, alguma coisa pra ficar bem assentado, bem chique mesmo, esse cabelo preso, que fica muito bonito, e aí você consegue ter esse penteado, né? Aquele rabo de cavalo que a gente faz no carro, você já tá falando de um penteado. Isso, é um rabo de cavalo penteado mesmo. Eu, por exemplo, uso, sabe aquela máscara que eu uso aqui na sobrancelha, que é transparente? Sim. Eu uso ela pra segurar os fiozinhos no lugar. Ah, boa ideia, olha só, legal. Para quem não tem o gel, né, é uma boa ideia. E aí você faz isso, você pode, não sei o que fazer com o meu cabelo, prende ele e faz uma maquiagem top fazendo isso. Uma outra dica também para afinar o rosto, gente, que ninguém conta, essa aqui é dica de ouro, tá? Essa aqui é de ouro mesmo. Ó, além de fazer o cílio para quem quer alongar e quer afinar o rosto, você descer reto aqui, ó, como se fosse uma costeleta. O contorno, ele não vai aparecer assim, ele vai dar uma, como é que fala? Ele vai só dar uma diminuída no rosto. Imagina assim, ó, aqui, quando você olha, meu rosto tá vindo até aqui, certo? Agora, se eu fizer um contorno aqui, ele dá uma escondida, eu faço isso aqui, ó, como se eu visse daqui pra lá. Você usa a sombra aqui, né, pra... Então, além dessa pessoa, por exemplo, essa aqui que tem o rosto redondo, ela fala, incomoda. Então, ela vai fazer o C aqui e vai descer a mesma cor, a mesma... Isso, o mesmo contorno. O mesmo contorno dessa aqui reto. Tá? Isso, o blush também pode acompanhar subindo aqui, tá, gente? O blush não desce, mas o blush pode acompanhar subindo aqui também, tá bom? Que ele já vai ajudar. Eu brinco que é um sorvete napolitano, né? Chocolate, morango e baunilha. É o contorno, o blush e o iluminador. Gente, que engraçado, Natália. Eu nunca tinha ouvido, não. Então, gente, essas são dicas assim, para você afinar ou alongar o rosto. Mas vamos lá, cabelo. É sempre bom a gente pensar. Então, por exemplo, olha o meu cabelo aqui. O que acontece? Ele cria mais volume na parte de baixo. Tá. Se você percebe que você tem aqui a mandíbula muito, muito forte, né, muito aparente, você não gosta disso, você não cria volume mais aqui embaixo, não. Tenta deixar o cabelo mais liso, que ele vai cair mais aqui em cima do rosto, ele dá até uma escondida na mandíbula ali. Sim. Quem faz muito isso é a Jennifer Aniston. Ela sempre coloca o cabelo de uma forma que cobre, porque ela tem o rosto triângulo. Tá. Deixa eu ver se eu encontro de uma foto dela, se for o caso. Eu acho ela meio queixuda, assim, eu acho. Assim. Sim, ela tem queixo, mas ela esconde muito aqui, porque aqui ela também... Ela é larga, entendi. Ela tem bem largo. Tem uma outra, que é a filha do Ozzy Osbourne, ela também tem esse rosto triângulo. O que ela faz? Ela coloca muito volume aqui em cima, para aparecer volume mais aqui. Então ela faz aquele topetão, sabe, assim, para dar volume aqui e fazer um balanço com a parte de baixo. Então dá uma olhada no seu rosto, né? Pega um espelho e olha assim, sem crítica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque é pra criar um trauma em ninguém, né? Pra gente se melhorar, né? Pra gente se sentir mais segura para brilhar ainda mais. É essa a ideia. Para criticar, gente, já tem muita gente. Pelo amor de Deus. Não, nós mesmos, né? Primeiro nos criticarmos o dia todo. A filha do Ozzy tem o rosto do velhinho do desenho. É verdade. Do seu Frederiksen, né? Tem razão. Mas aí, gente, pensando então, vamos lá, pega o espelho, olha para você, tá? E você anota. Isso aqui eu gosto em mim, isso aqui eu não gosto tanto.
tem coisas que dá pra gente resolver muito simples, como eu falei aí, com uma maquiagem. E tem coisas que, sei lá, às vezes eu vou precisar mudar realmente o corte de cabelo. Isso é uma coisa que eu faço também, viu, gente? Eu faço simulação do corte de cabelo. Então a gente consegue simular. Você fala assim, eu sempre quis cortar meu cabelo curtinho, mas eu tenho medo, né, de cortar e não gostar. É realmente ruim. Aí a gente faz a simulação do cabelo, pode ser curto ou longo, enrolado ou liso, e a cor dele também. Então a gente faz simulação. A gente chama visagismo simulado. Tá? Então, e aí, anota. O que você falou do visagismo é isso, fazer uma prévia assim, para a pessoa. O visagismo, ele foi criado pelo Fernand Alprin, né, que era um francês aí, já tem muitos anos que ele criou. E o que ele fala é isso, né, que não existe mulher feia, existe mulher que não está sabendo realçar a beleza dela, né? É verdade. Então, eu concordo. Aí a ideia, antigamente tinha meio que regras, né? Antigamente era, se você tem um rosto redondo, você tem que usar um óculos quadrado, não sei o quê. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, a gente vai no que a pessoa quer transmitir e no que ela gosta. Porque, senão, imagina assim, eu olho pra você e falo, você tem que ter a sobrancelha arqueada, e aí você não gosta. Aí eu observo, agora um pouquinho atrás você falou assim, a pessoa tem que bancar aquilo. É isso. Quantas pessoas fazem harmonização facial, vai lá, gasta uma nota, e aí não banca, porque muda muito a personalidade da pessoa. Muda a expressão da pessoa, né? Às vezes a gente reconhece, a pessoa fala, mas quando ela sorri, tá um outro sorriso, o olho fica em outro lugar. E assim, a gente sente talvez o desconforto seja até mais nosso do que dela, vai ver que ela tá... Isso é bom, porque uma vez é em você, aí que é o problema, né? Então, a gente fala que tem os temperamentos, né, os 4 temperamentos. Se você tem um temperamento, aí você fez uma harmonização e ele muda, você não vai bancar aquilo, porque você não se reconhece naquilo. Sabe? Não se reconhece, acho que é isso. Sabe aquela coisa que assim, isso eu não usaria nunca na vida, de jeito nenhum? É isso, sabe? É porque não tem nada a ver com você. Então você tem que usar aquilo que é seu. Senão, gente, botar uma máscara é muito pesado e não dura muito tempo, não, sabe? Porque cansa. Então você tem que ser você mesmo, do seu jeito, e as pessoas vão gostar de você sendo quem você é. Senão, se não gostar, vai atrás de outro, porque assim, a gente nunca vai agradar todo mundo. Pra hoje é isso, eu tô bem com isso, tchau. Então, assim, você tem que se sentir bem na casquinha que Deus te deu aí, que é o seu corpo. E cuidar também dessa casquinha que é uma só, né? E aí, gente, olha isso. Então, começa olhando. Como é que é a minha testa? Eu, por exemplo, eu acho minha testa muito grande, então eu faço contorno aqui em cima. Isso eu também às vezes faço. Eu dou uma escurecidinha aqui. A gente trabalha com luz e sombras, né? Luz e sombras. Isso funciona na fotografia, funciona na filmagem e vai funcionar no nosso bolso também. E aí, gente, vai olhando a minha testa, a minha sobrancelha. Gente, sobrancelha, se você quiser arquear ela, só com maquiagem já dá, tá? É só você subir um pouquinho aqui. Não dá pra subir muito, senão fica esquisito, né? Mas um pouquinho que você sobe, você já vai deixar ela mais arqueada, sabe? Fazendo aquele preenchimentozinho com sombra, ou com uma pastinha de sobrancelha mesmo. Meu nariz, eu queria que ele fosse mais fino. Tem muita gente que erra na hora de fazer o contorno de nariz, de afinar, porque deixa ele muito separado. É só juntar mais, você vai ver que você consegue causar o efeito do nariz fininho. Eu tenho aquele ossinho aqui em cima. Gente, se você tem um ossinho aqui em cima, você não vai contornar ele, tá? Você vai contornar só a pontinha, tá? Senão sobressai ainda mais aquele ossinho. Sobressai ainda mais. Minha bochecha é muito grande, eu não gosto. Você já viu aqui as técnicas pra gente dar uma afinada. Minha boca, eu acho que minha boca é muito fina. Gente, dá pra contornar um tiquinho pra fora da boca, deixar um pouquinho. Então, olha pra você e ao invés de falar, nossa, eu sou feia, nossa, eu sou torta, pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Começa assim, caramba, deixa eu testar se eu consigo fazer esse negócio do contorno da boca maior. Deixa eu ver se eu consigo fazer minha sobrancelha ficar mais arqueada, né? Ou mais redondinha, ou mais reta. E assim vai. Então, mesma coisa pro seu corpo, tá? Eu adoro, sei lá, eu adoro minhas pernas. Como é que a gente pode valorizar as suas pernas, entendeu? A gente pode colocar uma saia midi, que já mostra um pouquinho, mas não perde autoridade, né? Porque a saia muito curta não fica legal. Gente, saia no máximo um palmo acima do joelho, tá?
Nada de micro saia que não fica legal para trabalhar. Não, Tá? minhas críticas são todas elegantes. Então, mulheres, assim, vamos dizer, acima dos 30, não vou ser deselegante, mas não, porque são pessoas maduras, entende, Natália? É quem vai cuidar do patrimônio do outro, entende a importância, né? E a relevância. Às vezes a pessoa tem aquela casa, aquele imóvel, foi tão uma conquista da vida. Então, realmente, é uma profissão que a gente percebe que não tem muito jovem, assim, com pouca idade, né? Então, nós tem profissão, mas então, minhas críticas jamais você vai ver de mini saia em assembleia, não tem. De cropped, né, gente? Não fica com decote. Você quer usar, se sentir bem, mas talvez num ambiente assim, né, que ela precise de um pouco mais de seriedade, de repente, o pessoal, eu acho assim, é claro que isso não é a certeza absoluta, né, cada um tem que pedir aquilo que diz seu coração e se sente bem, o que a gente está reportando aqui, né, o que a pessoa se sente bem. Mas tem umas coisas que são universais, que a gente olha e fala, nossa, que pessoa elegante, nossa, que linda, nossa, como ela deve ser inteligente. Até isso a gente pensa, né? Só de olhar, né? A gente fala, nossa, deve ser tudo isso. Faz muita diferença. Então, por exemplo, no Brasil, a questão maior é que a gente tem muito do estilo sexy, né? Que, como é um país muito quente, as pessoas têm calor e aí tendem a usar roupas um pouco mais curtas. E quando a gente mostra o corpo, né? As pessoas já acabam treinando mais, malhando mais, e aí elas gostam mesmo de mostrar o corpo, né? Mas assim, é tomar o cuidado de, eu vou estar com os braços à mostra, mas cuidado com decotes muito profundos, né? Que podem, se você abaixar, se você levantar, causar alguma situação meio chata, né? As saias sempre, né, no joelho ou para baixo, né? Midi, longo, que são muito boas, não tem erro. E são mais confortáveis, né, para a gente se movimentar. Exato. Às vezes ela precisa levantar, mostrar um slide, senta de novo, quer dizer, é muito mais confortável e ela não vai se preocupar, de repente, com a postura excessivamente. Ela está focada ali no que ela tem que, no conteúdo que ela precisa passar, né? Nossa, falou tudo agora, exatamente. Então, assim, tá numa roupa confortável, elegante e sem preocupar em ter que puxar a blusa para baixo. Isso eu acho feio, O que você tem que falar, exatamente. Falou tudo aí. Você sabe uma coisa que me incomoda, você falou de puxar agora? Por exemplo, sabe vestido tomara que caia, assim, festa? Eu acho, termina, não é? Você vê a pessoa não é uma opção, porque ou vai cair bem, ou você não vai ficar precisando. Toda hora eu fico puxando, né? Não tem jeito. Eu acho aquilo horrível, fora o desconforto, né? E fica descendo, você vai e volta ali. E aí, não, e até o sutiã, a lingerie que vai por baixo disso, né? Às vezes também incomoda. Nossa, são detalhes, mas que fazem toda a diferença, você tem toda a razão. O tomara que caia um deles. Outro que eu vejo muito é quando é vestido muito coladinho também, mesmo que seja midi e tal, que a pessoa fica puxando para baixo, porque ele foi... puxar para baixo, que vai subindo, né? Você vai andando e vai caminhando. O melhor são as roupas que você não precisa ficar ajustando em nenhum momento, tá, gente? Esse é o ponto. Isso é conforto, né? E aí, assim, tem blusas muito bonitas também. Eu não quero usar camisa. Gente, tem umas blusinhas hoje em dia super chiques, tá? Então, assim, aqui tem um detalhezinho de renda aqui em cima, um laço, mas cuidado para não parecer muito menininha, muito... né? Que alguém pode não te respeitar. Mas tem algumas que tem uns laços bonitos, algumas rendas, isso é alguma coisa que traz também uma elegância. Você pode usar uma blusa bem simples, uma regata, né, vamos dizer, e um colar que seja bastante chamativo, bastante bonito, né, com uma alfaiataria embaixo, né, uma calça de alfaiataria, uma saia de alfaiataria. Então, dá para compor do jeito que você gosta, de um jeito que te faça sentir bem. Importante. Perfeito. Natália, nosso tempo está quase acabando. Aí eu queria ver, de repente, né, se minhas síndicas aqui, as colegiadas, quiserem se interessarem, quiserem se aprofundar com você, né? Eu falo para elas te seguirem, Natália. Fala dela. Se vocês, meninas, quiserem me seguir e mandarem lá para mim, Condom College, no meu direct, eu mando para vocês o meu e-book
de tipo físico, Ai, para vocês que saberem. legal, mas eu também vou escrever protocolo, vou entrar contra o nome. Pode. Eu nem Eu quero. mando para você também, Alice, pode ficar cegada. Eu quero. Então, vou disponibilizar para vocês que estavam aqui na live. Entrou lá, coloca Condo College, que eu já vou saber que vocês estavam na live, e aí eu mando para vocês. E se vocês quiserem ainda, eu mando também um link para vocês fazerem. Mandando o e-book, eu já mando o link. Aí vocês podem entrar, preencher os dados de vocês, e aí vocês vão concorrer a uma consultoria express comigo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. De graça, não fácil. Força, vai. Vocês vão ganhar. A Sandra falou pra mim que ela ia ganhar. Ela falou, quando eu mandei mensagem pra ela, olha, não deixa de entrar, porque a Natália é muito boa, vai falar coisas assim super relevantes pra gente, pro nosso dia a dia, pra gente se sentir melhor. Porque a ideia é essa, que a gente se sinta melhor, mais segura e consiga fazer o trabalho ainda com mais excelência, né? E aí ela falou, vai ter sorteio? Eu vou ganhar. Porque ela tem essa coisa de todo lugar que ela vai, ela participa e ela ganha. A danada ganha. Ela fala, tem uns eventos que a gente faz do segmento condominial e ela diz assim, no final vai ter sorteio. Então eu não vou poder ir antes porque eu vou ganhar tal coisa. Então, vamos fazer assim, ó. Vou pedir para a Sandra mandar 6 números para mim. Por aí. Daí ela vai falar, tá vendo? Não falei? Deixa eu ver, que legal. Vamos fazer um pote aqui e publicar nos stories. Ah, boa! Muito bom, adorei. Bom, gente, é isso. Eu fico à disposição se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem qualquer coisa, tá? Podem me procurar lá também para fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, eu ajudo vocês, tá? Então fiquem à vontade no meu Instagram, que é isso aí mesmo. Só clicar e me seguir e manda lá o Condo College que eu mando para vocês. E o pessoal que é do seu Insta também, se tiver dúvida de condomínio, se for síndica, se for do conselho, precisar então de alguma ajuda, orientação, nós estamos aqui prontos para orientar. Eu e meu sócio, João Paulo, somos advogados. Ele trabalha com condomínio há 30 anos, então ainda não há ainda que ele não tenha visto, né? E eu também estou há 20 anos trabalhando exclusivamente com condomínio. Então, a gente se dedica muito, se esforça muito e a gente vai ter muito prazer em ouvir aí os seguidores da Natália. Gente, quem é do meu aqui, que está aqui, viu? São... um mundo de possibilidades que às vezes vocês nem conhecem para trabalhar e para, enfim, né, viver uma vida aí que consiga trazer bastante dignidade para vocês, né, coisas muito legais aí que vocês podem aprender e às vezes vocês nem sabiam que podiam ser síndicos aí de condomínios diferentes. E é um mercado que está bombando, viu, Natália? Movimenta milhões e milhões, o pessoal está procurando síndico, ninguém quer ser síndico mais. Síndico orgânico próprio do condomínio, aquele síndico de antigamente, que era um morador, e eles estão à busca de pessoas capacitadas que topem essa, né, com bastante segurança, com bastante firmeza, que façam um excelente trabalho, e para esses eles pagam muito bem, né? Eles têm essa responsabilidade, eles pagam bem. E é isso que eu ia falar, e a tendência é só subir, né? Porque como ninguém quer... Ninguém quer, então quem quer é bem remunerado. Então olha aí a oportunidade, é um mercado em crescimento, é um mercado ávido por síndicos capacitados. Olha só, a Dani Zilda aqui, deixando obrigada para a Natália também, minha síndica maravilhosa, Dani Zilda, chiquérrima, arrasa, belíssima, super vaidosa. Demais, por isso que ela tá aqui, tá vendo? Porque é vaidosa, gente que gosta, né, de uma boa aparência, de uma boa comunicação, não pode perder, tenho certeza que agora você vai ganhar novas seguidoras, aí que são as minhas síndicas super antenadas. Eu tenho certeza que você vai ganhar alguns seguidores aí também, porque eu tenho certeza que eu tenho alguns seguidores que são síndicos e síndicas, viu? Eu conheço. Maravilha, maravilha. Eu vou até caçar eles lá para mandar o perfil de vocês. Perfeito, estou esperando eles de braços abertos aqui, viu? Vai ser uma troca maravilhosa. Gente, obrigada também, viu, Alice, pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar. Espero que eu tenha contribuído aqui com vocês. E realmente, assim, quando precisar, pode me chamar, que eu fico muito feliz com esse tipo de convite. Natália, eu que fico muito honrada
com a sua presença aqui, de você ter aceitado. É um tema diferente que eu trago aqui, porque eu estou sempre trazendo conteúdo, aquilo que pode, o que não pode. E a gente tem um conteúdo assim meio maçante, né? E de repente você vinha aí com essa parte de beleza, né, de estética, que também a gente se interessa muito, faz parte da nossa vida. A gente pode ser competente, mas pode ser leve, pode se arrumar, pode se querer bem, pode querer, né, ter um momento de prazer ali de estar se arrumando, se sentir bem consigo mesmo. E daí a gente fica mais confiante, tudo vai super bem. Então eu agradeço muito você por essa participação, por essa contribuição aqui, de verdade, e que venham outras, que a gente possa, né, se conectar em outros momentos para fazer ainda mais trocas. Olha só, a Sherry tá mandando aqui parabéns, obrigada, querida. A Laura, essa também sei quem é. E tem mais um monte de gente que eu li aqui, que não li também, que não deu para ler, mas assim, agradeço todo mundo que participou, que esteve aqui, né, Natália? Valeu. Gente, sensacional. A gente fica super feliz. Então, um beijo para você, boa noite, bom final de semana. E a gente se fala depois. A gente ainda se encontra esse ano pessoalmente, se Deus quiser. Tá bom, querida? Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.